aluninhos do quarto ano, como estão vocês? Tudo bem? Então, vamos mais uma vez para a nossa aula de geografia, tá? Agora a gente vai entrar no módulo 2 e nós vamos falar no capítulo 4 as atividades do espaço rural, tá bom? Lá na página 278. Então, vamos lá. Nesse capítulo, né, a gente vai dar continuidade que a gente já tinha falado sobre o espaço urbano, o espaço rural, e agora a gente vai descobrir como que são as atividades nesses locais, tá bom? Ou seja, quais as atividades econômicas, como que funciona a dinâmica no espaço rural. Então, ali, ó, a das atividades que a primeira que aparece no capítulo é falando da agricultura, tá? Então, o cultivo de plantas, né, de leguminosas, o cultivo de qualquer tipo de vegetal. Então, a gente vai ter as lavouras, onde vai ter inúmeras plantações, né? Então, isso é muito comum nas áreas rurais, porque nas áreas urbanas não tem espaço, né? Espaço físico para poder fazer essas plantações. E isso acontece mesmo na área rural, onde tem um espaço muito grande, né? Tem local para isso. Então, aqui aparece, né, na imagem a lavoura de algodão e existem inúmeros tipos de plantações, desde as plantações pequenas, né, dos agricultores pequenos, até as grandes plantações, os grandes agricultores com milhões de hectares, né, de terra, de tipos de monocultura, enfim, que a gente vai estudando ao longo do capítulo, a gente vai descobrir isso, tá? Esses alimentos, né, esses vegetais, eles vão servir como matéria-prima para outras indústrias, né, para fazer outros produtos. Então, a parte da agricultura, a gente não é só a fruta e o legume que a gente está acostumado a comprar no hortifruti. A agricultura ela é base para a matéria-prima de muitos produtos que a gente compra no mercado também, tá? Depois a gente vai ter ali na parte do capítulo falando da pecuária, ou seja, é a criação de animais. Esses animais são de todos os tipos, né? Pode ser de bovinos, né? Bois, vacas, suínos, que são os porcos. Vai ter as aves, os caprinos, os equinos, ou seja, os cavalos, as cabras, criação de peixes e inúmeros animais, tá? E essa criação, né, essa pecuária, ela é o que a gente conhece para a gente ter a carne que a gente come na nossa mesa todo dia. Então, é necessário ter a criação de animais. E também como base para a matéria-prima de outras indústrias, né? Que não é só a carne para a gente comer que tira do animal. Existe o couro, existem inúmeras outras matérias-primas, né? Para fabricação de calçados, de roupas. A gente também vai ter na parte rural o extrativismo, né? Então, o extrativismo ele vai ter de todos os tipos. Vai ter o extrativismo mineral, que é a extração de minério, né? Do solo ou das rochas. Esse minério, pode ser um minério que tem alto valor, como ouro, né, diamante, ou pode ser minério como base para outros produtos. Cobre, pode ser ferro, alumínio, entendeu? Magnésio, pode ser vários tipos de minérios. E esses minérios é a base de todos os produtos, principalmente os produtos, a parte de eletrônicos que a gente tem acesso hoje, é graças aos minérios, tá? Depois tem o extrativismo animal, ou seja, consiste na pesca e na caça, né, de alguns animais. E não é só a questão de peixes, né, também tem a parte de crustáceos, né, com os camarões, caranguejos e assim por diante. E também são utilizados na indústria de alimentos. Então, é tanto para restaurantes quanto para uso nas casas da gente também. E vai ter o extrativismo vegetal, também muito utilizado como matéria-prima para produtos que a gente está acostumado a utilizar. Então, vai ter madeira, óleos, seivas, frutos, castanhas, tá? Tudo isso é matéria-prima para construir produtos que a gente está acostumado a utilizar, desde cremes, hidratantes, shampoos, medicamentos, tudo isso vem do extrativismo vegetal, tá?
Aqui nessa parte do texto vai estar falando sobre a agricultura familiar. Então, a gente olha assim, mas parece que está longe da gente, mas a agricultura familiar é uma coisa muito comum. Na nossa região aqui de Casimiro de Abreu, de Rio das Ostras, tem muita agricultura familiar nos locais um pouco afastados do centro, né? Então, são pequenos produtores, normalmente em sítios, pequenas fazendas, ou nem precisa ter um grande lugar. Eles vão plantar algum tipo de vegetal e vão fornecer. Então, a agricultura familiar, ela é de pequeno porte e normalmente pode ser feito à venda ou ainda pode ser para a própria utilização daquelas famílias. Tá? Então, tem que ser uma coisa assim que a gente tem que dar valor e principalmente ter o contato, né? Porque esses agricultores da agricultura familiar, normalmente eles utilizam tudo 100% orgânico, ou seja, sem o uso de agrotóxicos. Então, isso é muito importante para a nossa família, para a saúde das famílias, né? Aqui no livro vem falando no Brasil um gráfico mostrando o crescimento da agricultura familiar. E é muito importante porque está mostrando que as escolas, por exemplo, as escolas públicas, utilizam os vegetais, né, a merenda, utiliza-se da agricultura familiar do local. Então, já é uma grande coisa para poder incentivar essa produção, não é? Essa parte do texto vem falando dos contrastes da paisagem agrícola, ou seja, contraste é uma coisa que é muito oposta à outra, né? Então, os contrastes, se a gente olhar essas duas imagens, a gente está vendo aqui, ó, dois equipamentos, duas situações que fazem a mesma coisa, que é o arado, né? Então, o arado é um equipamento que é utilizado para poder remexer o solo, para que depois ele possa ser colocado as sementes para poder plantar, né, as sementinhas. O solo ele não pode estar compactado. Então, o arado, nessa foto de cima, está sendo puxado por bois. Então, é um arado manual, né, utilizado por animais. Esse arado aqui já é feito com tratores, tá vendo? É um arado puxado por trator. Então, ele faz esse trabalho que esse boizinho, junto com esse agricultor, está fazendo aqui, ele faz esse trabalho muito mais rápido. Então, esses contrastes, está vendo? Ó, a parte manual, utilizando animais, e um outro mesmo procedimento, só que utilizando máquinas, fazendo o trabalho muito mais rápido. É isso que ele quer dizer com contraste, né, na paisagem do espaço rural. Significa que existem diversas maneiras, né, das mais simples até as mais tecnológicas, até as mais complexas, de fazer o mesmo trabalho. Aí a gente vai falar das terras indígenas e quilombolas, tá? É importante a gente falar porque o território indígena é uma questão muito importante da gente valorizar, até porque a colonização aconteceu e o território brasileiro já era dos índios há muitos anos já, então a gente que entrou aqui errado, né, digamos assim, então tem que valorizar o espaço deles, tem que valorizar a cultura e toda a dinâmica ali que eles utilizam. Essa questão quilombola, né, o quilombo, a gente já viu também na parte de história, mas a gente vai rever. O quilombo é um local de refúgio, né, principalmente dos escravos que estavam fugindo das fazendas na época da escravidão. Então, o quilombo tem toda uma questão histórica, né, uma questão da cultura negra, né, da cultura africana no Brasil, e precisa ser muito bem debatido, né, e respeitado, porque hoje em dia, né, depois de muitos anos, depois de ter acabado a escravidão, o território, né, essas tribos, esses locais, essas comunidades quilombolas produzem muito. E a produção artística e a produção de agricultura familiar também é muito viva e vem muito deles, né? Então, esse textinho está falando sobre isso, falando sobre a produção artística, né, que eles fazem nas comunidades quilombolas, a produção, a exploração principalmente de mandioca, de frutos, extrativismo, né? Então, essas comunidades quilombolas fazem esse trabalho lindo, tanto de artes quanto de colheita também.
E nessa última parte do texto vem falando dos gráficos do desperdício de alimentos, né? Então, assim, é importante a gente falar para que a gente possa ver como que é a questão, ou seja, esse gráfico aqui é de 2018, então é até bem atual, falando sobre o desperdício de alimentos, então, no Brasil como um todo. Então, olha, em verde, tá vendo aqui, ó, 28% tem o desperdício na produção, ou seja, na colheita. Então, se perde alimentos só no colher, né? Depois, no processamento, ou seja, na indústria, olha aqui, ó, 6% já se perde. Se perde porque sempre tem alguma parte que é jogada fora, alguma parte que é desperdiçada. Manejo e estoque, olha aqui, ó, 21%. Manejo é quando você leva para algum lugar, então é o manusear daquele alimento. E o estoque, o alimento, né, no caso da agricultura, os vegetais, eles são perecíveis, então tem um tempo até eles começarem a estragar. Então tem sempre muito alimento perdido e estragado nos locais de armazenamento. E em 28% aqui, ó, no consumo, ou seja, consumo nas nossas casas, isso significa que nós temos uma grande parcela de contribuição para o desperdício de alimentos, desde comprar mais do que deveria, ou colocar no prato aquilo que não vai comer, o que joga fora, ou comida que estraga em casa, ou fruta que estragou. Então, isso tudo é o desperdício, tá? E em 17% o transporte, ou seja, transporte nos caminhões, nos aviões, transportando para os locais, também se perde bastante. Então, isso tudo são os fatores que desencadeiam o desperdício dos alimentos no nosso país, tá? Então, é importante a gente ter a consciência, principalmente na nossa casa, que a gente sabe que já tem uma parte grande dos alimentos sendo desperdiçado, para que a gente não desperdice ainda mais, tá bom? Então, ó, com base no que a gente estudou hoje, vocês vão fazer esses exercícios, tá? No livro. Vão fazendo com calma, até porque não é nada muito difícil, é mais lúdico. E aí, num outro momento, a tia vai corrigir com vocês tudo isso, tá bom? Olha, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Não deixem de fazer os exercícios, não deixem de estudar direitinho, estabelecendo um lugar e um horário para vocês certo, tá bom? Grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.